Mirassol tem 63 mil habitantes. Eu fiz a lição de casa, eu fui pesquisar. Lençóis Paulista tem 66 mil. Tem 3 mil habitantes a mais, né? Deus tem nos abençoado muito lá. Nós temos vivido um grande tempo de milagre, um grande tempo de maravilhas. Depois que nós somos para Lençóis, na verdade, eu moro numa cidade do lado de Lençóis. Eu moro em Agudos, que dá 28 quilômetros de Lençóis. E eu posso falar para você que dá 28 quilômetros, que eu já fui correndo da minha casa até a minha igreja. Esse foi um trato que eu tinha feito com Deus, que quando nós alugássemos o nosso ponto, eu iria correndo da minha casa até lá, em gratidão ao Senhor. E eu estou muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo lá. Eu trago um grande abraço da Lagoinha Lençóis Paulista. Se um dia você estiver passeando por Lençóis Paulista, vá lá nos visitar, que Deus tem feito grandes maravilhas. Estou aqui com a mulher, para mim, mais linda do mundo, a minha esposa, a pastora Renata, né? Dá uma jantadinha aí para o pessoal te ver também. Estou aqui com a pastora Renata. Nós somos casados, não parece, mas há 26 anos. Nós somos casados há 26 anos, nós já fizemos bodas de prata no ano passado. Nós temos uma filha de 26 anos, a única. A nossa filha, ela é uma bailarina profissional. Ela tem um estúdio de dança, né? Ela é empresária, formada na faculdade de artes, dança, teatro, tudo. E hoje ela cuida de um estúdio com várias modalidades. Ela é professora de balé clássico. Ela tem vários outros professores que trabalham para ela. Ela também cuida do nosso Rocket, do nosso grupo de adolescentes, lá em Lençóis Paulista. E a pastora Renata, além de cuidar de tudo comigo na igreja, porque os pastores é aqueles que caminham em todos os ministérios. Eu costumo falar que um líder de ministério, ele tem a facilidade, o líder do louvor, ele só cuida do louvor. O líder do diaconato cuida só do diaconato. O do voluntariado, do voluntariado. Os pastores, eles têm que receber a demanda de todos os ministérios. E a Renata, ela me ajuda cuidando de todas essas demandas, de todos os ministérios. E ela também é a nossa líder do Shine, que são as mulheres da Lagoinha. Eu creio que logo, eu não sei se já está tendo aqui, mas creio que logo vai começar também o Shine aqui. E as mulheres unidas, e o Hero, os homens unidos, é um grande levante do Senhor que abala uma cidade. Lá nós temos vivido isso, nós temos visto as mulheres se unirem, né? Às vezes eu fico um pouco com ciúmes, porque ela faz grupo de mulheres lá, vai mais de 100 mulheres, e eu não consigo juntar mais do que 50 homens. Então, assim, eu fico um pouco doído, até os homens ficam tirando sarro, mas, porém, todavia, entretanto, nós caminhamos sempre juntos e só temos a agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Quando o pastor me convidou para estar aqui na conferência, eu fiquei muito lisonjeado, eu fiquei muito feliz. Eu amo ministrar, eu amo pregar, eu já estive ministrando aqui perto, na Lagoinha Rio Preto, e eu nunca tinha vindo em Mirassol. Eu lembro que quando eu estava indo embora, eu vi a placa Mirassol. Esses tempos atrás, agora eu fiquei com bastante raiva do Mirassol também, porque eu, como um bom santista, o Santos veio apanhar aqui, né? Então, eu era de Santos e vim morar no interior há alguns anos, mas eu nunca tinha vindo aqui na cidade de Mirassol, e estou muito feliz de poder estar aqui. Amém, gente? Quando eu fiquei sabendo do tema da ministração, o chamado, o Senhor falou muito comigo em algumas palavras, foi falando em algumas coisas. Eu até liguei para o pastor Antônio, eu falei: pastor, eu queria fazer uma pergunta para o Senhor sobre esse tema. Ele falou: pastorzão, fica na liberdade. E eu falei: amém, amém. Então eu já sei o que eu vou ministrar, eu sei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero ministrar para você uma palavra que talvez um texto que você já ouviu algumas vezes, que você já conhece. Eu quero falar para você de quando Jesus, ele chama os seus primeiros discípulos. É um texto que está nos 3 evangelhos, ele está lá em Mateus capítulo 4, ele está em Marcos capítulo 1, mas hoje nós vamos nos prender em Lucas capítulo 5. Eu gosto de usar esse texto em Lucas, mas antes de começar a discorrer o texto inteiro, eu quero ler somente uma parte do versículo 10, quando Jesus diz assim: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Você pode repetir isso comigo? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
Isso que Jesus está falando, eu gosto muito desse texto em Lucas, lá em em João capítulo 1, também fala desse chamado, de quando Jesus começa a chamar os discípulos, mas fala de uma outra forma. Por que eu gosto muito desse texto, eu gosto dessa parte? Porque quando nós falamos de chamado, e nós olhamos especificamente para Lucas, parece que Jesus está chamando somente Pedro. Mas se você olhar no Evangelho de Mateus e Marcos, a palavra é clara que Jesus não está chamando somente Pedro, mas aqueles que estavam com ele também, Tiago e João. Mas eu quero que você rebobine a fita comigo. Talvez quem não tem mais de 30, 35 anos não sabe o que é rebobinar uma fita. Ninguém sabe que a caneta Bic, ela foi feita daquele jeito sextavado. Para quem tinha fita cassete, colocava a caneta e ficava rodando. Vocês nem sabem o que é fita, né? Quem aqui que nunca teve, nunca vão conhecer, um videocassete, que você tinha que ir numa locadora, alugar uma fita, e se você entregasse a fita rebobinada, você ganhava um desconto na próxima locação. Então isso declara que se você conhece tudo isso que eu estou falando, você está ficando velho como eu, né? Esses dias, ontem eu fiquei vendo uma reportagem sobre uns tênis chamado M2000. Eu acho que ninguém nem conhece. E foi muito nostálgico, porque cada reportagem que eu vi eu falava, cara, eu tive um tênis desse. Como eu estou ficando velho. Hoje nem existe mais. Mas por que eu quero rebobinar a fita para você entender? Porque antes de acontecer tudo este chamado, a história começa com Jesus, ele vindo na direção da praia. E essa história, se você for pegar um outro evangelho, ela até não está numa ordem cronológica. Mas Jesus vindo na direção da praia, e eu amo quando Jesus está perto da praia, eu amo quando as passagens de Jesus em Cafarnaum, como aquela que os 4 amigos descem, o outro amigo pelo telhado. Eu gosto dessas passagens quando Jesus está perto ali do lago de Genezaré ou o mar da Galileia. Então eu fico imaginando, e a minha cabeça vai muito longe, eu sou apaixonado por praia, eu sou apaixonado por água. E eu fico imaginando Jesus chegando na praia. E de repente, no começo dessa história, ali em Lucas, a partir do versículo 1, fala que Jesus ele estava vindo, caminhando na praia, quando de repente ele se depara com alguns homens que estão lavando as suas redes. Homens que pescaram a noite toda, e a palavra vai declarar isso, e não pegaram nada. Hoje você está aqui e eu tenho a certeza que o Senhor te trouxe aqui, porque você ainda permanece lavando as suas redes. Você ainda permanece resiliente no Evangelho, lavando as suas redes, tendo a certeza que o dia de amanhã pode ser melhor que o dia de hoje. Tendo a certeza que o melhor de Deus já veio, que é Jesus, mas que Ele ainda tem uma grande obra para cumprir através da sua vida. Então você talvez chegou aqui e você está pensando, ou está meio perdido, ou aconteceu alguma coisa na sua vida. Ei, deixa eu te falar. Quem te trouxe aqui foi Deus, foi o próprio Espírito Santo que fez com que você chegasse aqui, e você está aqui participando do louvor, participando do começo dessa conferência, é porque o Senhor te disponibilizou a oportunidade de você permanecer lavando as suas redes. Sabe por quê? Porque aqueles pescadores, eles pescaram a noite toda e eles não pegaram nada. Eles poderiam ter largado as redes deles e falar, cara, nós não pescamos nada, estamos cansados, vamos dormir. Mas não, eles permaneceram na praia, mesmo cansados, mesmo sem não ter pescado nada, e ali eles ficaram lavando as suas redes. Eles talvez tinham a perspectiva do amanhã, mas naquele momento que eles estavam vivendo, era uma grande frustração. Talvez você chegou aqui, você tenha uma perspectiva para o dia de amanhã, foi isso que te trouxe até aqui, mas talvez nesse momento, você está vivendo uma frustração, mas você preferiu não ficar em casa. Quantas pessoas que talvez pensaram assim, vamos lá na Lagoinha, vai começar uma conferência, nossa, que massa, a Lagoinha é uma igreja top, mas quando chegou na hora, bateu um cansaço, bateu um desânimo, pensou, sextou, não vou na igreja não, e desistiram de lavar as redes.
e ficaram em casa. Mas você não, você se manteve resiliente. Sabe por quê? Porque você ainda acredita no teu chamado. Porque você ainda acredita naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Aqueles homens, eles só encontraram com Jesus porque eles não abandonaram as suas redes sujas. Então Jesus vem de encontro com aqueles homens, com Pedro, encontra ele lavando as redes, encontra ele naquele momento de frustração. E se não bastasse somente encontrá-los lavando as redes, desanimados, Jesus vindo com uma multidão atrás deles, Jesus diz: ei, eu preciso usar o teu barco. Jesus está falando para ele assim: ei, sabe aquilo que foi a tua maior frustração, aquilo que você não pescou nada a noite toda, aquilo que talvez você não queria nem estar vendo agora na tua frente, é o que eu preciso usar. Sabe o que o Senhor está falando para você? Talvez a tua maior frustração, a tua maior dor, tem a ver com o teu chamado, tem a ver com aquilo que Jesus quer usar na tua vida, para que outras pessoas possam conhecê-lo através de você. Muitas vezes nós estamos esperando: ai pastor, eu tinha um chamado, mas aconteceu isso, eu fui ferido dessa forma, fizeram dessa forma. Ei, talvez fizeram com você, para você aprender e você se tornar a igreja que você quer que exista, para você se tornar o crente que você quer que esteja perto do seu lado. É um bom momento para nós olharmos para nós mesmos e falar assim: se eu fosse uma pessoa que eu não conhecesse Jesus, eu ia querer estar perto de mim mesmo. Porque muitas vezes, porque nos feriram, nós acabamos também, nos tornamos aqueles que ferem. Naquele momento, Jesus ele se encontra com Pedro e ele fala para Pedro: ei Pedro, eu preciso usar teu barco. Pedro podia olhar para Jesus e falar: ó Jesus, trazendo para os dias de hoje, se fosse na Praia Grande, em Ubatuba, Jesus chegando na praia, Pedro lavando as redes, Jesus chegando para Pedro e falando assim: Pedro, eu preciso usar teu barco para pregar para essa multidão, você precisa afastar ele um pouquinho da água. Pedro poderia falar: ó Jesus, ali tem um quiosque, sobra ali em cima, prega de lá. Talvez lá naquela época, no mar de Genezaré, Pedro poderia falar para Jesus: Jesus, ali tem uma falésia, sobe ali em cima, prega de lá, você não precisa do meu barco, o meu barco é minha dor, o meu barco é aquilo que trouxe uma frustração para mim, eu já estou há dias pescando e não pegando nada, eu tenho pessoas que estão me cobrando, eu tenho pessoas que estão atrás de mim, e eu não estou conseguindo nem dar conta, nem da minha casa, nem da minha família, nem do meu sustento. Pedro estava frustrado, mas ao invés de ele negar aquilo que Jesus estava pedindo para que ele fizesse, ele leva o barco para a água. Ei, o chamado de Pedro não começa quando Pedro... Você não entendeu. Você entende por que eu quis rebobinar a fita? Porque o chamado de Pedro não começa lá quando sai da água. O chamado de Pedro começa quando Pedro não deixou as redes sujas. Às vezes nós achamos que o nosso chamado, ele vai estar funcionando quando o nosso ministério vai estar bombado, vai estar tudo certinho, tudo funcionando. Não, o nosso chamado começa a partir do momento que nós olhamos para os olhos de Jesus e entendemos quem verdadeiramente é que está nos pedindo algo. O seu chamado não tem a ver com aquilo que você faz, mas o teu chamado tem a ver com aquilo que Ele já fez por você. Naquele momento Pedro estava frustrado, Pedro estava desanimado, Pedro estava triste, cansado, pescou a noite toda, mas mesmo assim, ele obedeceu. Ele pegou o seu barco, ele coloca na água. Ele leva o seu barco além da margem. E eu imagino que ele deve ter levado o barco no máximo uns 10 metros da margem, da água. Somente uma distância para que as pessoas não pudessem encostar no barco e Jesus pudesse pregar do barco para a areia.
A palavra diz que era uma multidão que estava espremendo Jesus. Eu fico imaginando que provavelmente deveria ter um vento maral, que é um vento que vem do mar para a terra. Porque quando Jesus falasse, provavelmente a voz de Jesus, as pessoas escutariam. Porque se tivesse um vento terral, a voz de Jesus não chegaria. Porque um vento contrário à sua voz, ele não deixa com que a sua voz seja expandida. Então, entendendo isso, eu entendo que tudo naquele momento estava nas condições para que Jesus pudesse usar aquilo que tinha sido uma grande frustração para Pedro, agora para curar uma grande multidão. Ei, presta atenção, tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar na tua vida como um veneno, o Senhor quer transformar no antídoto para que uma multidão possa ser encontrada através de você. Jesus está pregando do barco. Jesus está falando do barco de Pedro. Jesus quer falar através da tua vida. Jesus quer falar através da tua boca. As tuas frustrações vão curar muitos. Isso para você. A sua cicatriz. Comecei a orar por aquilo, pelas famílias, pela algumas coisas específicas da igreja. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes nós estamos cansados. Às vezes nós estamos sobrecarregados, mas é nesse momento que o Senhor quer que nós nos levantemos e nos colocamos na brecha. Sabe o que eu descobri pela manhã? Que uma menina, filha de um casal da igreja, não sei o que foi que aprontou, que tomou um monte de remédio e teve uma overdose, estava entubada. E aí eu fiquei pensando, hoje pela manhã eu falei, caramba, cara, isso tudo aconteceu de madrugada, e eu estava orando pelas famílias da igreja de madrugada. Às vezes o nosso cansaço nos atrapalha de vivermos o nosso chamado. Pedro não deixou com que o cansaço dele atrapalhasse aquilo a qual Jesus estava chamando ele para fazer. Você não pode deixar que o teu cansaço, que o teu desânimo, que as tuas frustrações atrapalhem aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Porque tem muita gente que Jesus só vai alcançar através do teu barco, cara. Tem muita gente que Jesus só vai conseguir chegar através da tua vida. Tem amigos teus que o pastor Antônio nunca vai conseguir chegar, que a pessoa que está sentada do teu lado nunca vai conseguir chegar, mas você vai, através da sua influência, através daquilo que você faz. Pedro, naquele momento, quando ele cede o barco, ele está começando a entender que Jesus estava chamando ele para algo. Agora Pedro está com o barco dentro da água. Jesus usou o barco dele para pregar para aquelas multidões. E aí, em determinado momento, Jesus diz: Pedro, vá para águas mais profundas. Eu fico imaginando, por que Jesus não pediu para Pedro lançar as redes aonde já estava ali mesmo? Por quê? Porque o milagre viria da parte de Cristo, de Jesus, da mesma forma. Mas uma coisa o Senhor falou para mim, e tendo uma experiência de conhecer um pouco o mar, e ele sendo um pescador de rede, se Jesus manda que Pedro lance as redes no raso, Pedro só pegaria peixes pequenos. Ele poderia pegar um grande cardume, mas seria um grande cardume de peixes pequenos. Seria um grande cardume que talvez não teria valor. Escuta, Deus me trouxe aqui para falar para você que o chamado que Deus tem para você é um chamado de águas profundas. É um chamado de comprometimento. Porque no raso, muitas vezes nós nos frustramos. No raso é onde as crianças brincam. No raso é onde peixes pequenos ficam, cardumes pequenos ficam. Mas o Senhor quer um comprometimento da sua vida com o seu chamado no fundo. Porque no fundo você perde o controle. Por mais que Pedro pudesse ser um pescador para levar o barco até o fundo, ele teve que se cansar mais, já estando cansado. Ele teve que remar mais o barco. Ele teve que ir para um lugar aonde eram águas profundas.
Ele teve um desgaste muito maior ao lançar as suas redes. Muitas vezes o nosso chamado, nós deixamos ele para trás, nós nos sentimos fragilizados, porque nós estamos ficando no raso. Quando o Senhor tem nos chamado para um comprometimento mais profundo. E eu não estou falando de ser um carola, de ser um religioso. Longe de mim ser um carola religioso. Longe, sabe por quê? Porque não tem a ver com a sua religiosidade, o teu chamado. O teu chamado tem a ver com a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nunca foi uma religião. Jesus, ele é um estilo de vida. O teu chamado tem que estar com você aonde você estiver. O teu chamado tem que estar com você se você estiver pescando, se você estiver jogando bola, se você estiver na faculdade, se você estiver na escola, se você estiver na igreja, no trabalho, na sua empresa, aonde você estiver, o teu chamado tem que acompanhar. O teu chamado não é uma chavinha que você vai virar a hora que entrar pelaquela porta. Nossa, entrei na igreja, agora eu vou viver meu chamado. Não, jamais. O teu chamado é aonde você está. Sabe por que muitas pessoas se frustram? Porque ficam vivendo um chamado no raso. E o chamado no raso, muitas vezes ele só funciona no culto de quarta, que é o culto fé. Aqui eu não sei se é de quarta, é quinta, lá para nós é quarta. Às vezes o chamado só funciona no GC. Às vezes o chamado só funciona no culto domingo pela manhã ou no domingo da noite. Às vezes o chamado só funciona quando encontra com o irmão na rua e grita: ô varão! Às vezes o chamado só funciona quando dá uma dor de barriga. Mas escuta o que eu vou te falar. Para aqueles que entendem um chamado profundo, para aqueles que entendem que o Senhor está te chamando para um compromisso, você vai começar a viver coisas sobrenaturais. Você vai começar a ver redes cheias. Você vai viver de uma forma a qual você nunca viveu. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida. Sabe por quê? Porque por maior que possa ser a tua frustração, se você permanecer, se você ficar de pé, se você tiver paciência e saber que Jesus está te chamando para algo maior, você é imbatível, imparável. Presta muita atenção. Faz 4 anos que eu sou pastor de Lagoinha. Eu moro na cidade de Agudos. E eu tinha uma lagoinha em Agudos, que durante 3 anos, eu vinha de um trabalho com jovens e adolescentes, um trabalho sozinho, num lugar que era meu, e eu fiquei 4 a 5 anos trabalhando só cuidando de jovens e adolescentes. Em determinado momento eu cansei, e aí eu fui convidado a estar na Lagoinha. Eu comecei um GC em Agudos, logo nós nos tornamos uma igreja. Agudos é uma cidade pequena, muito próxima de Bauru. E a nossa igreja, durante 3 anos, nunca passou de 50 pessoas. Nunca passou de 50 pessoas. Eu pregava, eu me desdobrava, a igreja era linda, a igreja era maravilhosa. Tudo que você pudesse imaginar que tinha na igreja, tinha. Eu sustentei aquela igreja durante 3 anos. Quando estava 1 ano e meio já com a igreja, Deus falou para mim: vocês precisam ir para Lençóis Paulista. Vocês precisam ir para Lençóis Paulista. Só que não é fácil. Quando Deus fala que você tem que ir para uma cidade que você não conhece ninguém, que por mais que seja perto, você nunca pisou, você não conhece como é a cultura de lá. E Deus começou a falar no meu coração: vão para Lençóis Paulista. Vocês devem ir para Lençóis Paulista. E eu pensava assim: não, pode ser coisa da minha cabeça. E eu conversava com a pastora Renata e ela falava assim: você está ficando doido. Nós não conhecemos ninguém em Lençóis Paulista. Ninguém. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes nós achamos que o nosso chamado tem a ver conosco. E às vezes Deus já está te mostrando algo, Deus já está te mostrando um lugar aonde vai ser muito melhor para você.
um lugar que você vai poder viver verdadeiramente as promessas que o Senhor tem para você viver, e você não está se desprendendo, porque você está preso na sua geografia, você está preso naquilo que está no seu coração. Aí o que aconteceu? Nós nos entregamos ao Senhor, nós nos começamos a orar, nós nos colocamos na brecha, e nós fomos permitindo que o Senhor fizesse. Até que, depois de muita oração, de muitos profetas, de muitas coisas acontecerem, de pessoas que não me conheciam vir falar coisas para mim, nós tomamos a decisão de ir para Lençóis Paulista. Nós fomos em Lençóis Paulista, alugamos um hotel, o melhor hotel da cidade. Alugamos uma sala do hotel e fomos para Lençóis Paulista sem conhecer nenhuma pessoa. Foi eu, a minha esposa, a minha filha, e levamos um ministro que tocava violão. Chegamos no hotel, aquele hotel lindo, maravilhoso, com um comercial de Instagram, sem conhecer ninguém. As minhas pernas tremiam. Primeiro culto, 56 pessoas. Ficamos 5 meses no hotel. Se nós não saíssemos de lá, nós teríamos que alugar a sala do lado, porque a sala que nós estávamos só cabiam 96 pessoas, e tinha culto que tinha mais de 96 pessoas. Hoje nós estamos com 2 cultos, um culto de domingo de manhã, um culto de domingo à noite. Em 7 meses que nós estamos no prédio, nós estamos vivendo assim coisas que nós nunca pensamos, ou até sonhamos em viver em Agudos e nunca vivemos. Hoje nós já temos uma igreja climatizada, hoje nós já temos uma igreja com painel de LED. Em 7 meses. Sabe por quê? Porque nós entendemos que o Senhor estava nos chamando para uma profundidade. Só que a profundidade gera compromisso. A profundidade gera desgaste. Hoje, para eu falar isso para vocês depois de 7 meses, é muito fácil. Mas pensa que quando eu comecei, de Agudos para Lençóis, são 30 quilômetros, 28 quilômetros para ir, 28 para voltar. Tem um pedágio de R$9 no meio do caminho, para ir e para voltar. Então pensa que cada vez que nós colocávamos que nós pisávamos no hotel, era 800 pila, para fazer um culto. Pensa que você começou a entrar em casa de pessoas que você nunca viu na vida, e que a cultura era totalmente diferente da que você estava acostumado. Hoje, falar para vocês o que nós estamos vivendo, grandes milagres, maravilhas, pessoas sendo curadas no culto. Nós temos profetizado que as pessoas vão passar na rodovia Marechal Rondon, porque a nossa igreja é na frente da rodovia, e vão ser curadas, e as pessoas têm voltado. Nós temos casos de pessoas que passaram na rodovia, viram a porta da igreja aberta, fizeram um retorno na cidade, vieram no culto e foram curadas no culto. O Senhor está fazendo. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque nós entendemos que o Senhor estava nos chamando para águas mais profundas. Era muito mais fácil ficar ali em Agudos, com a igreja pronta, linda, cuidando de 30, 40 pessoas, um lugar onde nós conhecemos todo mundo, um lugar onde eu tenho um comércio, que eu conheço a cidade inteira. Mas o Senhor, Ele estava falando: ei, o tempo de águas rasas deu, eu quero você em águas profundas. Ei, o que o Senhor está falando para você é: as frustrações, elas não te pararam, porque se elas tivessem te parado, você não estaria aqui. Talvez você pode ter até algumas dores, você pode ter até algumas coisas no teu coração que doam, mas não te pararam, porque você está aqui lavando as suas redes, e o Senhor está falando: porque você veio lavar as suas redes, eu quero usar o teu barco, mas aquilo que eu vou entregar não é quando eu estou usando o teu barco. Aquilo que eu vou te entregar é a hora que você for para a profundidade comigo. Pedro chega diante de Jesus na profundidade, e agora Pedro está dizendo para Jesus: Senhor,
não pescamos nada a noite inteira, mas sob a tua palavra lançarei as minhas redes. Sabe o que Pedro está dizendo? O pescador aqui sou eu. Quem tem experiência sou eu. Quem sabe como faz sou eu. Mas da minha maneira não deu certo. Da minha maneira não está dando certo. Então eu vou lançar as redes sobre a tua palavra. Sabe o que o Senhor está falando para você? Pare de tentar fazer do teu jeito. Pare de tentar querer fazer da tua forma. Pare de querer achar que Deus tem que se amoldar da maneira que você pensa, da maneira que você quer que aconteça. Entenda que quando Ele te leva para águas profundas, é a palavra dEle que ordena aquilo que vai acontecer. Ainda que possa ter palavras contrárias. E escuta, aqueles que forem contrários, quando Deus te levar para águas profundas e ver você obedecer, vão ter que vir ainda te ajudar a esvaziar as tuas redes. É assim que o Senhor faz. Gente que não queria estar perto de você e que vai querer estar perto de você. Gente que não queria te ouvir, mas vai te ouvir. Gente que tinha raiva de você, mas vai vir pedir perdão para você. Gente que vai vir falar com você e vai falar assim, viu? Agora eu estou entendendo o que aconteceu. A culpa não foi sua. Ei, presta muita atenção. Quando o Senhor, Ele nos chama, Ele nos chama para viver algo que nos capacita, quando Ele nos chama para uma visão, Ele nos dá a provisão. Pedro estava agora com as redes cheias, só que tem um porém. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema de muitos crentes desistirem no meio do caminho. Este é o grande problema de muitas pessoas que já foram cheios de Deus desistirem. Quantas vezes que você já não viu alguém que você falou assim, nossa cara, esse cara aí era crentão, mano, tá desviadaço. Quantas vezes? Quantas vezes que você já não olhou para você mesmo e falou assim, nossa, eu já tive melhor em outros tempos do que agora com Deus. Quantas vezes que você já não parou e pensou assim, cara, antes eu orava mais, eu lia mais, eu era mais dependente do Senhor. E sabe por que nós perdemos isso? Porque em determinado momento, quando Ele encheu as nossas redes, nós não dividimos. O teu chamado não é somente para você. Se o seu chamado ficar somente em você, Ele vai te inflar e vai te fazer afundar. Pedro estava no raso, sem pescar nada, mas estava vivo, sem perigo de morte algum, sem perigo de perder as redes, sem perigo de perder o barco, sem perigo de perder a vida. É assim que nós precisamos entender a importância de um chamado. Agora Pedro está em águas profundas, com as redes rasgando, e o peso do peixe corre o risco que o barco afunde. Só tem uma forma dessa história acabar bem. Só tem uma forma daquilo que Deus te chamou para fazer acabar bem. É você compartilhando. Agora Pedro está no fundo, a rede cheia. Se ele não chama os outros barcos para compartilhar aquilo que está afundando ele, o que aconteceria com ele? Sabe por que muitas vezes
Você desanimou? Sabe por que muitas vezes você se frustrou? Sabe por que muitas vezes você retrocedeu? Porque Deus te deu tanto, Deus colocou tanto nas suas mãos, Deus te entregou unção, Deus te entregou prosperidade, Deus te deu tanta coisa e você não compartilhou. Sabe, aquilo acontece, apodrece. Quando nós não compartilhamos aquilo que o Senhor tem para nós, quando nós não nos tornamos os ministros das boas novas, quando nós não começamos a espalhar as boas novas do reino, a falar aquilo que Jesus tem feito através de nós, para aqueles que necessitam, automaticamente nós nos tornamos uma âncora para nós mesmos. Passa a ser, ao invés de um chamado, apenas um conhecimento. E nós não precisamos conhecer Deus, nós precisamos viver Deus. Essa conferência é para despertar algo que Deus já colocou dentro de você. Essa conferência é para despertar algo que já tem aí dentro de você. É para você entender que as suas redes estão cheias e que você precisa compartilhar, porque o Senhor precisa sim com que pessoas desfrutem dos peixes que Ele colocou na sua rede, na sua casa, na sua família, no seu emprego, nos seus negócios. Quando nós começamos a entender isso, isso se torna um ciclo. Isso se torna um ciclo de evangelismo e do chamado de Jesus. Sabe quantas vezes você já ouviu falar assim: ai, qual será que é o meu chamado? Sabe qual é seu chamado? O seu chamado é abrir a boca e dizer que você é um milagre vivo. O seu chamado não tem a ver com aquilo que você somente faz na igreja. O seu chamado tem a ver com quem você se tornou em Cristo. Sabe por quê? Porque Pedro era um pescador de peixes. A palavra diz, nós começamos lendo este versículo. Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Por mais que pescar peixes fosse o serviço de Pedro, por mais que pescar peixe era a maneira que Pedro sustentava a família dele, Jesus está falando: ei, o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que te mantém. Jesus estava dando uma nova identidade para Pedro. Jesus estava tornando Pedro um novo homem. Alguém que ia viver algo diferente e esplêndido. Sabe por quê? Porque Pedro estava acostumado a pegar algo vivo e levar para a morte. A partir daquele chamado, Pedro vai começar a pegar aqueles que estão mortos e levar para a vida. Talvez você tenha vivido algumas coisas, talvez você tenha passado por algumas coisas que tenham abalado as suas estruturas. Podem ser crises financeiras, podem ser crises ministeriais, pode ser crises com Deus, crises com você mesmo. Mas o que eu vim aqui para dizer é que o teu chamado é muito maior do que as tuas crises. O Senhor, Ele quer te empoderar para que você venha viver algo que você nunca viveu, para que você venha experimentar coisas que você nunca experimentou. O Senhor, Ele quer te levar a pisar em lugar que você nunca pisou. Ele quer fazer você entrar por portas que você jamais entraria pelas suas forças, mas você vai entrar pelo seu chamado. Sabe qual foi a minha última fala antes de sair de Agudos? Eu fui fazer um triatlon, e eu participei de um triatlon. E tinha umas pessoas que queriam me conhecer no triatlon, porque eu me tornei um triatleta depois que eu infartei. Eu infartei, coloquei um stent no meu coração. Eu tive um coágulo na artéria principal do coração. Os médicos dizem que provavelmente tenha sido por causa da vacina. E só que eu sempre costumo falar que um sonhador não morre. Então depois que eu passei por isso, eu coloquei um stent, tudo, eu comecei a treinar. Depois de alguns meses eu me tornei um triatleta. Deus já estava falando comigo sobre ir para Lençóis, ter uma igreja em Lençóis.
E aí eu fui fazer meu primeiro triatlon lá em Paulínia. E eu sentei numa mesa, onde tinha alguns médicos, onde tinha algumas pessoas muito ricas, que eles queriam conversar comigo, como que foi essa mudança de sofrer um infarto, de repente ficar muito gordo, de repente emagrecer tipo 30 quilos em 3 meses, e pedalar, correr, nadar, como que foi isso? E eles queriam conversar comigo, e eu sentei naquela mesa, e o Senhor já tinha falado comigo sobre algumas mesas que eu ia sentar. E eu lembro que quando eu voltei do meu primeiro triatlon, eu cheguei na minha loja, e um amigo sentou comigo, e eu falei, cara, eu preciso falar alguma coisa para você. Ele falou, o que você precisa falar? Eu falei, cara, eu estou frustrado. Eu estou muito frustrado. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, eu tenho vivido sentado em algumas rodas onde o meu carro é o melhor, onde a minha casa é a melhor, onde as pessoas só querem me sugar. Eu estou cansado, eu estou frustrado. E além de tudo, está acontecendo um rebuliço, eu estou tendo uma DR com Deus, eu estou fazendo 21 dias de jejum. E aí esse cara ele falou assim, eu preciso falar um negócio para você. Você precisa ir embora de Agudos. Eu falei, mas como assim? Ele falou, você precisa se mudar de Agudos. Eu falei, não, mas meu negócio é aqui, minha casa é aqui, o estúdio de dança da minha filha é aqui. Ele falou, não, estou falando com a igreja. Você precisa pegar a sua igreja e mudar para Lençóis Paulista. Eu falei, o quê? Ele falou, você precisa pegar a igreja e mudar para Lençóis Paulista. Eu falei, eu não acredito que você está falando isso para mim. Ele saiu da loja. Há 2 dias antes eu tinha orado dentro da minha loja, pedindo para que Deus enviasse alguém para falar comigo. Eu comecei a ter náuseas. Eu comecei a passar mal. Eu liguei para a Renata, conversei com ela. Ela falou, estou com você, vamos embora. Chegou o tempo. Depois do nosso primeiro culto em Lençóis, nós fomos fazer um GC numa casa a qual eu fui convidado. Sentei numa mesa, tinha umas 12 pessoas. Todo mundo querendo saber quem era esse pastor que chegou da Lagoinha, que fez um culto no hotel. As pessoas começaram a se apresentar. Fisioterapeuta, médico, milionário, não sei o quê. Outro que tinha ido fazer um safari na África, outro não sei o quê. E foram falando. De repente a palavra chegou em mim. O Senhor olhou nos meus olhos naquele momento e falou, não foi isso que você me pediu? Portas, que todos fossem maiores que você, mas é muito ao contrário, eles estão aqui para te ouvir. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque o teu chamado vai te colocar em mesas que os teus diplomas não vão te colocar. O teu chamado vai te colocar sentado com príncipes que o teu dinheiro pode até comprar para estar sentado, mas o teu chamado vai poder te colocar para que esses príncipes te escutem. O teu chamado vai fazer você alcançar e pisar em nações que você talvez nunca pensou em pisar. Mas para isso, você precisa entender que o Senhor quer você em águas profundas. Acabou o tempo de águas rasas. Águas rasas não traz compromisso. Águas rasas, você está no controle. Hoje eu quero, amanhã não quero. Águas profundas, a dependência é do Senhor. Águas profundas, é Ele que sabe aonde você deve
lançar a rede. Águas profundas, é Ele que vai dizer aonde você caminhar, como você vai pisar, como você vai entrar, como você vai sair. Águas profundas, Ele vai mover na sua vida, que a sua família vai se converter, todos vão ser ganhos para Ele. Os seus amigos vão olhar para você e vão falar: ei, o que está acontecendo? Nós precisamos entender que o chamado que Deus tem para nós é muito maior do que as frustrações que um dia o diabo colocou em nós. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Porque talvez você está aqui essa noite e você já viveu neste lugar de águas profundas. Você já viveu neste lugar onde você falou: eu estava no centro da vontade do Senhor. Mas alguma coisa aconteceu e pode ter te tirado deste lugar. Pode ter te movido um pouquinho que seja para a direita ou para a esquerda. Eu não estou dizendo que você não está caminhando com Jesus. Eu não estou dizendo que você está distante dele. Eu estou dizendo que talvez você não esteja somente no centro da vontade, da onde Ele quer que você esteja. Talvez você está olhando para a sua vida hoje pensando assim: eu só quero ficar sentado numa cadeira, ouvir uma ministração, me alimentar, e tá bom. Mas o Senhor está olhando para você hoje falando: ei, eu tenho mais para você. Eu tenho redes cheias para que você possa compartilhar. Eu tenho pessoas que precisam ouvir os teus testemunhos. Eu tenho pessoas perto de você que precisam ver as tuas cicatrizes, que precisam tocar nas tuas cicatrizes, que precisam olhar para você e falar: se Deus fez nele ou fez nela, pode fazer em mim. Talvez o teu chamado é a esperança de uma pessoa que está perto de você, de se converter e de mudar de vida. Às vezes tem pessoas perto de nós que já desistiram de viver, mas o nosso chamado vai ativá-los, para que eles voltem verdadeiramente a sonhar. Pedro estava cansado, desanimado, frustrado, mas ele respondeu ao seu chamado. Quando Jesus está falando para Pedro: ei Pedro, a partir de hoje você não pesca mais peixe, você vai pescar homens. Era algo tão grande, tão maravilhoso, que Pedro jamais imaginaria. Mas se nós formos ler a história e continuar, presta muita atenção. Teve um determinado momento que mesmo Pedro vivendo este chamado maravilhoso, ele se esqueceu. E a palavra fala que Pedro volta a pescar. Em Atos dos Apóstolos fala que Pedro volta a pescar. Ele desanima. Jesus aparece mais uma vez para Pedro na praia. Só que dessa vez de uma forma diferente. Dessa vez Jesus prepara uma fogueira, coloca um peixe na brasa, senta-se com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cumpre o seu chamado. Pedro, tu me amas?
Sim, Senhor, eu te amo. Cumpra o seu chamado. E pela terceira vez, Jesus pergunta e Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes. A pergunta que Jesus faz para você essa noite é: tu me amas? Vocês me amam? Então cumpram o seu chamado. Cumpram o seu chamado. Qual é o seu chamado? A tua maior dor tem a ver com aquilo que Jesus está te chamando. A tua maior dor aponta para onde Jesus quer te usar. Coloca sua mão no teu coração. Quero orar com você antes de nós cantarmos o louvor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas que nós estamos aqui hoje, Pai, que reconhecem, que sabem o seu chamado, Pai. Que sabem, Pai, o quanto o Senhor já fez pela vida delas, mas em algum determinado momento algo aconteceu que roubou o brilho dos seus olhos, Pai. Algo, Senhor, que tirou elas do centro da tua vontade, Senhor. Alguma dor, alguma frustração, alguma tristeza, Pai. Mas nessa noite eu entendo que o Senhor está restaurando, Pai. Que o Senhor está restaurando um compromisso. Que o Senhor está levando filhos para lugares de águas mais profundas. O Senhor me trouxe de agudos, Pai, aqui, Senhor, para profetizar, para liberar uma palavra que hoje o Senhor está curando alguns corações, Pai. Corações que foram machucados até pela sua própria igreja. Corações que foram machucados por pastores, por líderes. Mas isso, Senhor, que o inimigo colocou como um veneno, hoje o Senhor está transformando no antídoto que vai curar, que vai salvar uma multidão, Pai. Senhor, que essa palavra possa queimar no coração de cada um dos teus filhos. Que essa palavra, Senhor, possa queimar, Senhor, nas famílias da tua igreja. Que essa palavra, Pai, possa fazer parte, Pai, da vida daqueles que têm caminhado contigo, Senhor. E que esse chamado possa frutificar cada dia mais. Um vaso novo, vem me fazer um vaso novo. Dentro de novo, Jesus, vem me fazer um vaso novo na minha vida, cumprir de novo o seu chamado em mim, como na casa do oleiro, na minha vida. Tu és Senhor Jesus, 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 faça de mim um vaso novo, Jesus, Jesus, faça de mim um vaso novo. Amém. Repita comigo essa oração, com os olhos fechados, com a mão no seu coração. Senhor Jesus, hoje eu entendo que o meu chamado é maior que a minha vida. Eu entendo que o Senhor conta comigo. Eu entendo a importância de quando o Senhor me encontrou, me resgatou,
me curou e me livrou de tudo que eu estava vivendo. Nesta noite, eu entrego a minha vida por inteiro para viver o meu chamado com o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor verdadeiramente tem para mim. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados. Sabe, eu acredito muito na restauração. Eu acredito muito que aquilo que vai acontecer, não amanhã, mas a partir do momento que você sair pelaquela porta, a partir do momento que esse culto terminar, depende totalmente do seu posicionamento de fé, do seu passo de fé. Pedro, ele poderia ter permanecido confiando somente nas forças dele, na sabedoria dele de pescador, e ter rejeitado tudo aquilo que Jesus pediu para que ele fizesse. Mas desde o primeiro minuto que ele encontrou com Jesus, ele entendeu que Jesus estava fazendo algo novo, que não tinha a ver com quem ele era, não tinha a ver com o que ele tinha vivido até aquele momento, com quantos milhares de peixes ele já poderia ter pescado, o quanto ele era influente diante de uma sociedade. Mas ele entendeu que Deus tinha algo novo para ele viver a partir daquele momento, que ele só poderia experimentar se ele tivesse com Deus. Eu tenho um convite para você nessa noite. Deus quer destravar algo na sua vida. Deus quer te dar algo novo. Deus quer te levar a águas profundas. Mas como eu disse, eu não posso decidir por você. A decisão é sua. E eu entendo que toda decisão, ela precisa de uma atitude. Uma atitude. Porque essa atitude faz com que o céu se mova na nossa direção. Essa atitude faz com que o céu olhe para as nossas vidas, para as nossas dificuldades. Porque o céu, ele não se move pelas suas necessidades, ele se move pela tua fé. Então hoje, se Deus está falando com você, e você entende que Deus tem algo novo para você, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na tua vida, e que o teu chamado é maior do que tudo que você possa ter vivido até agora, que você entende que Ele tem mais ainda para você. Eu queria orar com você, mas nisso, para eu orar com você, eu queria que você desse um passo de fé, para eu poder te ver, para que Jesus possa te enxergar. Eu queria que aonde você estivesse, você pudesse levantar a sua mão. É um simples passo de você levantar a sua mão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fique com a sua mão levantada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem mais gente aqui, tem mais pessoas aqui que sabem que tem um chamado grande, e que precisam hoje, nesta noite, se reconciliar com Jesus. Faça de mim. Amém. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, eu vou orar com você. Jesus, e faça de mim um vaso novo, Jesus, Jesus, faça de mim um vaso novo. Amém, gente. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala para você.
Você pode ficar no seu lugar, mas eu sei que você quer estar aqui na frente, porque você sabe o seu chamado. Você sabe o que eu tenho para você. Ele tem um lugar de águas profundas para você. Águas profundas. Pai, em nome de Jesus, eu estou com os teus filhos aqui agora, neste momento, Pai. Um momento de decisão, um momento tão importante, Pai, onde eu tenho a certeza que é um divisor de águas para as nossas vidas. Um momento, Pai, que eu acredito e eu creio, Pai, que faz toda a diferença, não naquilo que nós vivemos daqui para trás, mas naquilo que nós vamos viver daqui para frente. Porque aquilo que nos trouxe até aqui, mas esse momento que nós estamos vivendo vai ser o que vai nos impulsionar daqui para o nosso futuro, vai nos impulsionar daquilo para que verdadeiramente o Senhor tem para nós. Pai, que o Senhor possa, Senhor, tocar em cada coração aqui essa noite, que entende que tem um chamado verdadeiro para viver na tua presença. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vaso novo, Jesus, e faça de mim um vaso novo, Jesus, e faça de mim um vaso novo, Jesus, e faça de mim um vaso novo. Faça, Senhor Jesus, enche, Senhor Jesus, enche, Pai, queremos ser tocados, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus, toca, Espírito Santo, precisamos, Senhor, de Ti, Senhor. Vem nos encher, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, Pai. Venha cumprir o seu chamado, Senhor, no seu povo, Pai. Jesus, Tu és Jesus. Nada se compara, Senhor, àquilo que desce do céu. Jesus, faça de mim um vaso novo, Jesus, Jesus, e faça de mim um vaso novo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que não é de Lagoinha? Não é de Lagoinha. Também não está em nenhum outro ministério, mas já serviu em algum ministério? Que já participou de algum ministério? Que Deus já usou? E por
porque alguma frustração aconteceu, alguma coisa aconteceu, você desistiu, pensou assim, agora eu não quero mais, eu sei como que funciona. Tem alguém aqui no nosso meio que está vivendo isso? Posso orar com vocês? Vem aqui na frente, vem aqui para a gente orar. Vem aqui, pode vir aqui, vem aqui, pastores. Vem aqui, pastores, vem aqui, pastora Renata. Tem mais alguém? Tem mais alguém que já serviu em algum ministério ou que desistiu de servir, mas que está em algum ministério? Pode vir aqui à frente. Quero orar com você. Vem aqui. Pode vir aqui. Deixa eu falar algo para vocês. Amém, gente? Fica aqui um pouquinho só, pra gente, nós já vamos encerrar. Aqui em Lagoinha, Lagoinha é uma igreja grande para servir e pequena para se importar. Lagoinha nós se importamos desde o menorzinho até o maior. Então eu vou contar até 3. E quando eu acabar de contar até 3, eu quero que você vire para trás, para que você possa reconhecer
aqueles que querem caminhar com você. Amém? 1, 2, 3, bem-vindo ao novo!